Fala, massa atleticana, saudações alvinegras. Hoje tem Galo, Atlético e Godoy Cruz, primeiro confronto das oitavas de finais da Sul-Americana 2025. Temos aqui um corte com o Esporte Agora, da Band Esportes. As imagens, quero deixar os créditos aqui, link na descrição do vídeo. Bora conferir aqui, meus amigos, as últimas informações, prováveis escalações. Será que vai ter mudança no time do Cuca? Reinier vai estrear no Galo? Vamos conferir essas e outras informações. Na sequência também temos aqui um trecho da Itatiaia trazendo informações complementares dessa partida aí, primeiro confronto das oitavas de finais da Sul-Americana, Galo e Godoy Cruz, Arena MRV, hoje às 19 horas. Bora conferir. E Massa, já quero saber o seu palpite. Comenta nos comentários e também deixa a cidade de onde você está falando. Vamos lá para as informações do nosso galão. Partiu conferir. Vamos falar do Atlético Mineiro, porque depois da vitória nos pênaltis na repescagem da Sul-Americana, o Atlético Mineiro enfrentará o Godoy Cruz em casa, com retornos importantes no elenco. O Atlético volta a campo nesta quinta-feira pela Copa Sul-Americana contra a equipe do Godoy Cruz e quer pelo menos colocar um ponto final no mau desempenho que vinha tendo pela competição. No último jogo da fase de grupos em casa contra o Cienciano do Peru, o Galo precisava apenas de uma vitória para conseguir classificar na primeira posição do seu grupo. Não conseguiu, empatou com o Cienciano e por isso teve de jogar a repescagem e se classificou nos pênaltis diante da equipe do Bucaramanga. Agora, nas oitavas de final, enfrenta o Godoy Cruz. O técnico Cuca terá alguns reforços para este jogo. Por exemplo, Hulk volta a ser relacionado. Ele foi poupado contra o Vasco no Campeonato Brasileiro. Dudu poderá ser utilizado, já que ele tem que cumprir suspensão pelo Brasileirão pelas ofensas à Leila Pereira, feita nas redes sociais do atleta. E, claro, há também a expectativa para a estreia de Reinier com a camisa do Galo. Reforços chegando no Atlético Mineiro. Vamos conferir o provável time do Cuca para amanhã. Everson no gol, Saravia, Lianco, Júnior Alonso e Guilherme Arana. Meio campo, Gabriel Menino ou Alexander, Alan Franco e Scarpa. E no ataque, Rony, Coelho ou Dudu e o incrível Hulk. O Galo foi um dos poucos que sobrou na Sul-Americana, Léo. Pois é, sobrou na Sul-Americana e fazendo uma força danada para não ficar, né? Passou ali em segundo com resultados paupérrimos, mas o Atlético melhorou muito dos últimos jogos, né? Conseguiu as vitórias, a vitória, né? Classificação contra o Flamengo. Cara, uma forma inacreditável. Eu tava comentando isso com alguém hoje. O Atlético tava mal, oscilando para Isso é Galo. melhor. Aí sai Perspectiva zero, aquela né? notícia dos atrasos de pagamento, das notificações extrajudiciais, acerta os vencimentos e aí o time começa a melhorar de uma forma que eu não entendi ainda. É verdade, não, você tem toda a razão. A perspectiva era zero de melhora do Atlético, né? Então era um time que se rastejava no campeonato ainda, jogava a Sul-Americana sem vontade alguma e de repente o time ressurgiu. Também trabalho também do Cuca e da diretoria que agiu rapidamente naquele episódio do problema financeiro que o Galo teve. Agora, chegaram reforços importantes também, né? O Alexander é um jogador que pode ser meia, pode ser volante, vem para o lugar do Rubens e é um jogador que foi revelado no Fluminense e tem muita qualidade. Tem o Dudu agora podendo fazer a sua estreia. O Reinier é um jogador que teve pouca oportunidade fora do Brasil, na Europa. Então, acho que quando ele tiver um pouco mais adaptado à equipe, com o ritmo de jogo, ele também vai ajudar bastante. E tem o Biel, que também chegou, atacante de velocidade, que já não é assim um cara muito acima da média, mas quando o Atlético tiver problemas com o Dudu, com o Coelho, ele é uma peça importante de reposição. Muito reforço pro ataque, pouco reforço ali para a posição de meio campo. Sempre, meio campo e defesa, né? Mas é a posição mais importante. Mas você olha pro Atlético, é sempre assim, né? Não tem... Quando dá um problema na defesa, não tem muitos jogadores não, né? Contratou o Patrick, que veio junto com o Gabriel Menino do Palmeiras, mas ele tem lesões aí nas costas. Já há algum tempo que ele tem essa lesão nas costas, não está conseguindo jogar. E tem o Gabriel Menino, que se não jogar o Alexander, você tem ali dois jogadores para a mesma função. Eu não gosto muito do Alan Franco, para falar a verdade, o volante do Galo. Mas ele é titular, foi titular na campanha do ano passado e continua titular. Então, alguma coisa ele está entregando para o treinador. Depois desse sorteio na Copa do Brasil, enfrentar o Cruzeiro, eu sei que é clássico, mas a Copa Sul-Americana é uma competição interessante para o Atlético Mineiro. Não? Não, é interessante, aliás, se você pensar, porque assim, futebol você pensa com a cabeça e com o coração, né? Então, pensando com a cabeça, o que é mais fácil ganhar? É a Sul-Americana. São times de segunda linha,
né? Tem o Fluminense de um outro lado, que você pode jogar uma final, mas ao mesmo tempo a Copa do Brasil você vai jogar com o Cruzeiro. É a mesma coisa que aconteceu entre Palmeiras e Corinthians, né? O Corinthians acabou no Campeonato Brasileiro tendo tropeços, caiu lá para baixo da tabela, mas passou pelo Palmeiras. O Palmeiras perdeu, ficou em crise. Atlético e Cruzeiro vai acontecer a mesma coisa, porque o Cruzeiro está disputando o título do Brasileirão ainda, né? Embora tenha oscilado bastante para baixo, vai ter que jogar com o Atlético com o que tem de melhor, porque é o seu maior rival. Se não passar, vai trazer crise, né? Se passar, pode se prejudicar no Brasileiro. E o Atlético é a mesma coisa, né? Então, esses confrontos de Copa do Brasil, eles mexem com todos os campeonatos. Não só confrontos de Copa do Brasil, clássicos, né? Clássicos de mata-mata. Cruzeiro, para mim, é crise se perder para o Atlético Mineiro, por exemplo, até porque só sobra o Brasileirão e a chance do Cruzeiro avançar ou brigar pelo título até a final do Brasileirão é bem difícil. Exato. Eu até achei em algum momento que o Cruzeiro ia conseguir brigar lá em cima, mas está oscilando muito já há algum tempo, né? Então conseguiu ganhar do Botafogo, mas tinha perdido do Ceará em casa. Aí vai e perde para o Santos em casa. Então quem é o Cruzeiro afinal, né? É o que joga muito contra o Botafogo ou é o que joga mal contra o Ceará ou que joga meio tempo só contra o Santos? Então tem esse time ainda oscilando bastante. Como é que vem o Galo para amanhã, hein, Cláudio? O Galo tá pronto. Boa noite a você também, aos amigos do Bastidores. Amanhã um jogo muito importante, até porque agora a decisão é fora de casa. O Galo teve decisões recentes de mata-mata nos pênaltis na Arena MRV, contra o Flamengo na Copa do Brasil e o Bucaramanga na Sul-Americana. Desta vez, e vai ser assim durante o torneio, né, se o Galo for passando, quase sempre vai ter que decidir fora de casa. Contra o Godoy Cruz, será na semana seguinte, no estádio que é um caldeirão. O Feliciano Gambarte, que é o estádio que foi reformulado depois de 20 anos e que o Godoy Cruz está, junto à Conmebol, conseguindo a liberação para esse jogo na semana que vem. Então lá é casa cheia, pressão, e amanhã o Galo tem que usar também o fator casa de consenso internamente, que o resultado de amanhã será fundamental para as pretensões do Galo na Copa Sul-Americana, para muitos o torneio mais acessível para o Galo nesta temporada em termos de título. Deixa eu dar um recado agora da Clínica Alphamen. Amigão, tô meio desanimado aí na hora H, na hora do sexo. A Clínica Alphamen tem mais de 10 anos no mercado, tratamentos que cabem no seu bolso, privacidade total. Então anote o telefone, é o 2526-7676, 2526-7676, Clínica Alphamen, conosco no Bastidores. E para amanhã o time reforçado, né? Com o Hulk, o Saravia também está disponível. Pode pintar o Alexander no meio-campo. Ele que foi muito bem contra o Vasco da Gama. Vai com o Alexander, ainda mantém o Gabriel Menino, que fez gol também no fim de semana. É uma briga interessante nesse meio-campo do Galo, que pode ter o ataque titular também, né? Com o Coelho, com o Rony e com o Hulk, tendo o Dudu como opção no banco de reservas. Como é que tem que jogar o Galo amanhã para sair com um bom resultado e chegar bem para o jogo de volta na Argentina? Ô João, com todas essas alternativas aí que o Claudião deu, né? Inclusive com o Alexander com a possibilidade de ser titular, no meu Atlético ideal já seria titular, porque é muito bom jogador, ali fazendo o papel de segundo volante, ele entrou muito bem no jogo contra o Vasco. Você tem a chance não só de botar um Atlético muito forte, né? Colocar o time considerado titular, mas você pode imprimir um ritmo intenso e no segundo tempo você tem boas peças para trocar, né? Então, se ele sai jogando com o Gabriel Menino, que normalmente é o titular, ele tem o Alexander, ele tem o Biel, ele tem o Dudu para entrar no segundo tempo. Então, ele tem boas alternativas e isso ajuda demais o Cuca, né? Então, assim, é favorito. Acho que tem que imprimir o seu ritmo. O melhor dos mundos é fazer um gol logo no início da partida para fazer com que o Godoy, que vai vir fechado, se abra um pouco mais. Mas, evidentemente, muita movimentação, uma marcação muito forte e aproveitar, na medida do possível, as oportunidades, já que o Atlético é, sim, mais forte que o Godoy Cruz e é favorito para passar. Por falar em favorito e mais forte, você sabe que o Atlético teve que passar por aquela fase de playoffs, até nos pênaltis com o Bucaramanga, porque perdeu a primeira colocação do seu grupo para o Cienciano. Pois bem, o Cienciano já está jogando as oitavas de final contra o Bolívar,
O jogo é na Bolívia e tá perdendo por 2-0. Esse ano não vai longe não, viu, ô João? E daí sai no chaveamento um possível adversário do Atlético. Situação do Igor Rabelo, ele fica, ele sai. Se ele sair, o Atlético iria ao mercado para contratar um substituto. Dá um panorama geral sobre essa situação de janela, por favor, Cláudio. Olha, o Igor Rabelo, o que eu pude apurar é que tanto o Fluminense quanto o São Paulo e até o Fortaleza, esses times todos demonstraram interesse e já conversaram com o empresário do atleta. Nenhuma dessas equipes, nem nenhuma delas está querendo pagar ao Atlético por uma liberação do Igor. O cenário é o seguinte, o contrato dele aqui só até dezembro. Já está na reta final de vínculo. Podemos dizer aí 4 meses de contrato. Só que para o Galo liberá-lo agora também é um prejuízo, né? Porque você perde um jogador, o clube daqui perde um atleta que faz parte do elenco e é utilizado, né? Não é um jogador que está fora completamente dos planos. Para o ano que vem a gente sabe que o Galo não vai renovar. Agora o Galo, como sabe que pode sair dessa negociação nos próximos dias, ou com o Fluminense ou com o São Paulo, o que acontece? O Galo já tem sim um nome no radar. Já está no site tatiaesporte.com.br o nome do brasileiro Juan, 26 anos, estava emprestado agora ao São Paulo, ele pertence ao Sassuolo da Itália. Ele é gaúcho, começou no Grêmio a carreira, 1,87 m de altura, ele que teve muitos problemas com lesões no São Paulo, a última joelho. A informação que a gente obteve é de pessoas próximas do jogador que ele já está pronto, já está recuperado. Mas, lógico, o Galo vai fazer uma análise física antes dessa contratação, que seria por empréstimo com uma opção de compra. Então, o Galo já de olho nessa reposição do Igor Rabelo. Ô, Ale, como é que você vê a possível saída e a eventual chegada? Eu acho assim que o Igor Rabelo é um cara que, quando ele foi solicitado nessas últimas partidas, ele correspondeu. Acho até que o Cuca tinha um pé atrás, né? Tanto que pediu a contratação do Vitor Hugo, que também não caiu no gosto do treinador, mesmo ele tendo pedido a contratação, e o Igor Rabelo acabou sendo a terceira opção. Cara, eu vou te falar que do Igor Rabelo a gente já sabe o que esperar, né? O Atlético não vai renovar com ele, mas ele tem contrato em vigência ainda. Talvez para o jogador fosse interessante ele partir para um clube em que ele fosse brigar por titularidade, né? Como sugere ali o São Paulo, o Fluminense e tal. Mas eu vou te falar que eu ficaria com a experiência, com a identificação do Igor Rabelo. Eu acho que nas últimas partidas ele passou por uma fase ruim, mas nas últimas partidas ele correspondeu. Acho que para você trocar por uma aposta, eu ficaria com o Igor Rabelo nesse elenco. Ô, Cláudio, vai ter uma visita especial na Arena MRV, né? Presença de peso no domingo. Conta pra gente aí, o técnico da seleção brasileira estará por aqui, Cláudio? Carlo Ancelotti, a grande presença no domingo, né? Deixa o jogo Galo e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro ainda mais importante. Todos os holofotes estarão aqui na Arena MRV, porque o técnico da seleção estará em loco junto com o Rodrigo Caetano, que foi do Galo, hoje é diretor da seleção lá, junto com o Ancelotti. Eles vão observar de perto, muito possivelmente, o zagueiro Lianco, o goleiro Everson, o Arana também, né, que está voltando de lesões. O Arana, até para essa convocação, é muito difícil que ele consiga aparecer, né, mas principalmente o Lianco vem se destacando, o Everson também, decisões de pênaltis aí, jogador muito regular na temporada. E aí, o Ancelotti vai ver tudo de perto. O Lianco, que inclusive o Atlético considera uma grande contratação. A renovação de contrato anunciada ontem até 2029. O Lianco, que tem aí, em pouco tempo de Galo, uma identificação enorme com o torcedor, o espírito de luta com o Atlético, né, em campo, o espírito de liderança no grupo. Então, o Lianco está em alta e o Galo renovou o contrato com ele, tido como uma grande contratação do time neste meio de ano, nessa janela. Ô Ale, o Hulk, ele tá num patamar diferente de qualquer coisa no Atlético. Sim. Qualquer jogador, ele é o grande ídolo, era o craque, o cara do Galo, né? Mas é exagero dizer que hoje, depois do Hulk, o Lianco é o grande
é o grande jogador, o cara que mais brilha no Atlético no momento? Eu acho até que pela lesão do Arana, né? O Arana também é um jogador bem importante, muito identificado, com títulos relevantes, mas ele ficou muito tempo machucado, né? Inclusive a lesão que acabou tirando da Copa do Mundo. Depois ele volta, nesse ano também ele tem menos partida do que a maioria, né? Tem 23 jogos. Então acho que também nessa oscilação do Arana, eu acho que o Lianco, sem dúvida, que é o segundo nome, sim, do Atlético, tanto que é o capitão na ausência do Hulk, e é um jogador que tem mostrado não só uma ótima, excelente parte técnica, mas também uma raça, uma determinação que enche os olhos do torcedor. Atenção! Atenção! Saíram os horários dos jogos entre Atlético e Cruzeiro para a Copa do Brasil. O Leonardo Parrella está por aqui com a informação. Primeiro jogo. 27 de agosto, às 19h30, quarta-feira, na Arena MRV. Então, primeiro jogo, dia 27 de agosto, uma quarta-feira, 7h30 da noite, na Arena MRV. Isso. Massa. Pra quem trampa e vai pegar busão pra voltar pra casa, pra ir pro jogo, vai ter que sair muito cedo, vai ter que sair, trabalhar só até meio-dia ali, meio período ali, e ir pro jogo, porque vai estar um trânsito, meu amigo. E a volta... Segundo jogo, um dia marcado na história da humanidade, dia 11 de setembro, uma quarta ou uma quinta? Quinta-feira. Uma quinta-feira. Às 19h30, no Mineirão, Cruzeiro e Atlético. 7h30 da noite no Mineirão. Então, os dois jogos às 7h30 da noite. Muito bem, massa. Zagueiro no Galo, substituto do Igor Rabelo, caso você confirme a saída. A notícia do GE é que tem negociações avançadas, com um novo reforço aí, o nosso galão. Atlético Mineiro negocia com o zagueiro do Sassuolo, que estava no São Paulo. Juan Tresoldi, de 26 anos, estava emprestado ao tricolor. Atlético negocia a contratação do zagueiro Juan Tresoldi. Ele pertence ao Sassuolo, da Itália. O nome surge como alternativa para a provável saída de Igor Rabelo, que está perto de trocar o Galo pelo Fluminense. Juan, de 26 anos, foi revelado pelo Grêmio e foi vendido ao futebol italiano em 2021. Por lá, fez 63 partidas em 3 temporadas. Até junho passado, o defensor estava emprestado ao São Paulo. Não houve acordo entre as partes para a permanência no tricolor. Foram 23 jogos com a camisa do time paulista. A negociação é confirmada pelo staff do zagueiro, hein? Olha aí, massa. Staff confirmou, segundo aí o GE. A diretoria do Atlético não comenta assuntos de mercado. O interesse do Galo pelo jogador foi divulgado inicialmente pelo canal Frossá. Além de Igor Rabelo, que pode deixar o clube, Atlético conta atualmente com os seguintes zagueiros: Lianco, Alonso, Ivan Roman e Vitor Hugo. Lianco, inclusive, assinou um novo contrato com o Galo até dezembro de 29, então vai ficar aí quase até 2030, fechando 2030. O jogador tinha vínculo com o Galo até 2028. Tá aí, massa, né? Juan, olha, eu vou te falar, não conheço o futebol, mas pelo que eu andei acompanhando nas notícias, sofreu uma lesão muito grave, né? Mas pelo que o pessoal andou apurando com informações com os seus representantes e familiares, o zagueiro já está totalmente recuperado de lesão. Mas, meus amigos, se caso o Galo fechar com esse jogador, tem uma má notícia: ele não pode atuar mais pela Copa do Brasil, porque já jogou pelo São Paulo na competição. Então, se o Galo contrata e precisa do jogador na Copa do Brasil, ele não pode atuar mais nessa temporada aí de 2025 pela Copa do Brasil. Na Sul-Americana, o atleta poderia aí ajudar o Galão ainda nessa temporada. Olha, cara, é complicado, né, massa? O Igor Rabelo já se encerrou há muito tempo, né, a sua passagem no Galo. Acho que o Galo tem uma dificuldade enorme de encerrar ciclos, principalmente com os jogadores que foram vitoriosos, foram campeões, né, que são bons profissionais, mas às vezes não rende mais o seu melhor futebol, que é o caso do Igor Rabelo. Há muito tempo não vem jogando em alto nível, né, não sai da reserva, não disputa titularidade. Então isso pro clube é muito ruim, né? Você
perder disputa, né, por posição. Quando os jogadores estão em disputa de posição, tem aquela evolução, um querendo superar o outro, um querendo ser titular, não querendo sair do time aí. Então o clube acaba ganhando, né? Nesse caso do Igor Rabelo aí, já passou da hora. Mas é isso. Qual é a sua opinião? Libera o Rabelo e aposta nessa contratação do Juan, ou permanece com o Rabelo aí até o final da temporada, porque tem contrato com o Galo até o final de 25, massa? Comenta aqui, eu quero saber a sua opinião. Vou te confessar que eu não acompanho, não sei como joga este zagueiro de 23 anos, jovem, né? Mas, né, vamos ver aí as movimentações de mercado do Galo. Tomara que a diretoria saiba o que está fazendo, né? O Galo ainda precisa, na minha opinião, de um primeiro volante. A gente tem vários segundo volantes improvisados de primeiro, então são posições carentes aí do nosso Galão neste momento. Massa, comenta, se inscreva, deixa o seu like, a sua opinião. Eu vou ficando por aqui, e aqui é Galo pra cima deles hoje, 2-0 pro Galão em cima do Godoy Cruz, hein? Bora, massa! Bora, massa, deixa também o seu comentário e eu fui!